Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. Eu desejo que a paz de Deus inunde todo o seu coração, toda a sua alma. Muitas vezes a gente tem angústias interiores, angústias na alma, e a gente decai, a gente se sente muito mal. Mas a paz de Deus, essa paz excede toda a compreensão humana. Ela é capaz de arrancar de dentro da nossa alma todas essas dores. Deus é poderoso. Eu desejo que o Senhor faça isso na sua vida. Também, se você quiser ligar no nosso Disque Paz 3462-3227, você vai ouvir uma palavra a qualquer momento do dia ou da noite. Você vai ouvir uma palavra de ânimo, de confiança, de fé, de esperança. Vamos ler hoje Efésios 6, vamos ler do 10 ao 18, comecinho do versículo 18. Esse texto vai falar da nossa armadura. Então vamos ler comigo Efésios 6, 10 a 18. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Até aqui. Está falando da armadura que Deus preparou para o seu povo, para que nós possamos enfrentar as batalhas e toda a guerra. Versículo 10, quando começa a tratar disso, ele diz: vocês precisam estar mais fortalecidos no Senhor, vocês precisam viver na força do poder que vem de Deus, vocês precisam estar atentos a isso. Caso contrário, sua vida será de derrota. Para que vocês tenham vitórias, obtenham vitórias, cada vez mais vitórias, conquistas, precisam tomar conhecimento disso. Fortalecidos no Senhor e na força do poder que vem do Senhor Jesus. Essa fortaleza espiritual é o que nos capacita a prosseguir na batalha. Nós vivemos em batalha. Aí vem o versículo 11. Ele diz: vocês precisam se revestir de toda a armadura que Deus preparou. Senão nós não vamos ficar firmes no momento da cilada do Satanás. Nós não vamos ficar firmes se nós não estivermos usando a armadura de Deus. Portanto, o Senhor nos deu uma armadura que nós podemos vesti-la, usá-la para enfrentar o inimigo,
Caso contrário, o inimigo obterá sucesso contra nós. E quantas pessoas? Hoje eu estava conversando com um legista e eu perguntei para ele assim, você tem recebido lá, né, você trabalha nessa área, mais jovens ou pessoas mais idosas? Ele diz, jovens, só pessoas novas. E eu disse, você nem precisa olhar lá dentro, você já sabe exatamente a causa da morte. Ele disse, exatamente. Não precisa fazer uma autópsia profunda, tá na cara a causa da morte. É uma coisa impressionante. O assassinato de jovens que o diabo tem promovido na terra. O diabo tem assassinado jovens, porque eles estão desprotegidos. Eu não me refiro a capacete, não me refiro ao cinto de segurança. É a proteção espiritual que está ausente nessas vidas. Não todos, é claro, porque existem casos diferentes. Mas essa quantidade que está acontecendo não é correta. É porque estão vivendo longe de Deus. O diabo é um assassino. Ele é mau. Ele é um assassino, um destruidor. Versículo 12 diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra pessoas. Mas você observa que sempre a nossa luta está sendo contra pessoas. Nós estamos lutando contra o inimigo errado. Uns contra os outros. Estamos lutando contra o inimigo errado. O inimigo está ali do lado, jogando pó de mico nas pessoas. Como aquele filme dos Três Patetas, que um dá a tapa na cabeça do outro, um pensa que é o outro e não é o outro, e aquela coisa. É assim que o Satanás faz. Aquilo lá é uma expressão exata do que Satanás faz. Uma vez eu vi um desenho do Tom e Jerry. Exatamente o que o Satanás fazia. Então, um ficava tentando destruir o outro. Entretanto, o culpado estava ali rindo deles, abusando deles. Então, Deus nos advertiu, abriu nossos olhos e disse, queridos, vocês não têm uma luta uns contra os outros, não. Porém, nós não nos damos por avisados. E nós ficamos, marido contra esposa, pais contra filhos, sogra contra genros, irmãos contra irmãos. No mundo religioso, então, nem se fala. País contra país. Enquanto isso, Satanás está de fora rindo, dançando sambinha. Você sabe qual? E tocando uma musiquinha para ele se alegrar. Enquanto vê os homens se autodestruindo. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra homens, pessoas. Nossa luta não é essa. Nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está no versículo 12. Nossa luta é contra demônios. O diabo, Satanás é o inimigo. Ele planta, ele faz com que as pessoas se destruam. Porque ele não tem nada. Ele não pode pôr a mão em ninguém. Ele é impotente, totalmente impotente. Então ele precisa de alguém que faça o que ele quer. E as pessoas não prestam atenção, até culpam a Deus pelos seus sofrimentos, seus dissabores, suas desditas. Eles culpam a Deus, brigam uns com os outros, e assim uns ficam roubando dos outros, matando uns aos outros. Os governantes ficam roubando do povo e não sabem para que serve aquilo, porque só serve para desvio, para corrupção.
Satanás faz isso. O inimigo nosso é o mesmo inimigo de Jesus. O nosso inimigo é o Satanás. E ele traz para nós tantas dores, tantas enfermidades na alma, e nós andamos desacorçoados da vida, estressados, e achamos que a culpa é do patrão, que a culpa é da escola, que a culpa é do governo, que a culpa é da pessoa, que a culpa é do vizinho, que é o olho gordo que está fazendo isso. Satanás está enfronhado, entranhado em tudo isso. Vencendo Satanás, você venceu o seu inimigo. Aliás, nós temos 3 inimigos, nós estamos falando de um. Estamos falando de um. O maior dos nossos inimigos somos nós mesmos. Mas hoje estamos falando daquele que é poderoso para destruir, matar e levar para o inferno, que é o Satanás. Nosso inimigo é ele. E aqui descreve esse inimigo assim: não é carne e sangue, não. Mas são os principados, são as potestades, são os dominadores deste mundo tenebroso, são as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Portanto, ele está sobre nós. Tanto é verdade que quando Daniel, o profeta, estava na Babilônia, já na época do Ciro, provavelmente na época do Ciro, quando ele estava fazendo jejum sobre a sua pátria, querendo voltar para a sua pátria, estava se aproximando dos 70 anos de cativeiro. Então Daniel fazia oração e fez 21 dias de oração e jejum. No 21º dia é que o anjo conseguiu chegar e falar com ele. E o anjo deu a explicação por que demorou tanto responder a oração. Ele disse: quando você começou a oração, eu fui enviado. Mas ele diz: eu não conseguia passar. Há uma potestade sobre essa terra. Enquanto eu não obtive ajuda do arcanjo, eu não consegui passar no meio dessa potestade. Não deixava eu chegar aqui para trazer as boas novas que Deus estava te respondendo. Isso aconteceu, está no profeta Daniel, pode ler. Há uma guerra espiritual tremenda, porque a sua vida é de altíssimo valor eterno, incomensurável. Você não tem ideia o valor da sua alma. Por isso eu quero te dizer: venha Jesus, querido, venha Jesus. Entregue a sua alma a Jesus, porque você é de valor eterno. Veja o que você vai descobrir, o que Deus tem para aqueles que o amam. Você vai descobrir. Nós vamos encerrar esse momento. No próximo programa vamos continuar com essa palavra a respeito da armadura de Deus. A gente vai completar, assim, pequenas meditações, mas completar a ideia que nós temos a respeito dessa palavra. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Eu vou orar sobre a sua vida. Curve a sua fronte. Deus, em nome de Jesus, eu quero derramar uma palavra de bênção sobre a vida de todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Estejam dentro de casa, estejam em algum lugar público, aonde estiverem, nesse momento recebam de Deus uma graça poderosa, infinita, para que eles recebam do Senhor a armadura que vai capacitar suas vidas, vai capacitá-los a poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém. Então receba essa bênção de Deus para o seu coração. Às vezes você está de cama, acamado, não está podendo fazer muitas coisas. Tem uma idade um pouco avançada e tem que ficar muito quieto. Você se sente mal. Não, querido. Entregue a sua vida a Deus. O Senhor está sobre você. Você é precioso para Ele. Fique na paz. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.